Houve a sustentação de advogado, assim, que representou a promotora, falou que houve direcionamento da licitação, não teve capacidade técnica ou jurídica de apontar uma cláusula, falar, ó, essa cláusula está constado, o direcionamento não está constado, vê que todas as alegações foram igual a essa sustentação oral, genérica, de discurso e de apontar fatos concretos, específicos, que assim, poderia falar, ó, a nulidade está na cláusula tal, a cláusula tal somente aquela empresa poderia cumprir, essa cláusula não limita para concorrência, pois essa cláusula impossibilita uma empresa, e não houve uma cláusula. O que houve foi um contrato que teve um concorrente único, e quando o contrato foi executado, o município adotou as providências para a resolução do contrato, tudo. Então, não é que a procura não teve uma base de denúncia falando de fatos específicos, genéricos. Ó, esse contrato está direcionado, mas está direcionado por quê? Qual a cláusula, assim? Qual, assim, porque quando a gente fala em direcionamento de licitação ou que impede concorrência, tem alguma cláusula, algum contrato, alguma coisa que você mostra, ó, só essa empresa poderia cumprir esse requisito está limitando. Não houve técnica e juridicamente nenhuma dessa afirmação, então a promotora entendeu que não era caso de improbidade, que está tendo uma apuração interna. Vai ter de inexecução de contrato, tudo, e não tem nenhum apontamento, ó, foi pago algo que não foi executado. O pagamento foi de acordo com o que foi executado dentro daquele contrato. Então, a promotoria analisou sob ótica de licitação aqueles contratos que alguma empresa ganha, que acontece na administração pública, que não dá conta de realizar o serviço, a administração não paga e faz aquela apuração interna, que vai resultar em multa para a empresa, tudo, como ocorre às vezes aqui na Procuradoria, em todo órgão público, essa inexecução. Então, assim, se a advogada tivesse apontado algum critério técnico, falado, ó, apura essa cláusula, apura essa situação concreta, daria para dar provimento ao recurso. Logicamente, assim, se ela entender que tem esses elementos, ela é conhecedora que ela pode entrar com qualquer ação popular se ela achar que tem esses elementos independentes do Ministério Público, e presumo que ela deve ter feito pela contundência da exposição, até porque uma exposição contundente dessa forma, se ela não tiver entrado com ação popular, seria sinal muito evidente de que não tem todo esse zelo com o patrimônio público, e sim de só atacar a promotora que fez esse arquivamento. Eu estou desprovendo o recurso. O que eu acho interessante é que nós estamos diante de um Conselho Superior do Ministério Público, um órgão eminentemente técnico. E o que se observa, né, na sustentação oral são argumentos fáticos, como se você estivesse fora de um ambiente técnico-jurídico. Não há nenhuma imputação objetiva sobre algum tipo de ilegalidade. O que se há é um discurso, que é a impressão que me dá, né, com a devida vênia, que não sou de fazer esse tipo de discurso, é que se está fora do ambiente jurídico, como se você estivesse no fundo da sua casa, conversando com os amigos, opiniões pessoais, descontextualizadas de argumentos técnicos sobre alguma questão. Eu observei a sustentação oral e, diante das alegações abstratas, observei que não foi citado nenhum fato concreto que se referisse ao caso específico. Olha, tem uma cláusula aqui do edital de licitação que impediu a ampla concorrência. Essa cláusula é restritiva. Nós temos dentro do contrato algum fato objetivo que levasse a um ato de improbidade administrativa. A gente não viu citações de artigos de lei, nós não vimos citações de fatos concretos. Então, fica um discurso que eu chamo de cortina de fumaça. Você faz um discurso que você sai. Isso me lembrou muito, doutor Flávio, o tribunal do júri. Quando o advogado acha que o processo não está adequadamente instruído para sua defesa e começa a citar argumentos que não estão dentro da técnica jurídica discutida naquele fato concreto.
Então, essa foi a impressão, né, que tive. Quanto Posso aos fazer uma ataques intervenção? pessoais, não. Depois eu autorizo a senhora a falar. Então, quanto aos ataques pessoais, o que se observa é que a advogada fez vários ataques, não sei se algum dia já colocou isso no papel, que a partir da hora que a gente faz algum tipo de ataque a uma autoridade pública, eu acho muito interessante que não seja só no discurso, que a gente faça e assine isso. Até porque, a partir desse momento, se a autoridade pública comprovar, se a parte comprovar que a autoridade pública está errada, ela pode sofrer uma sanção administrativa ou até em outra seara. E se a parte provar que aquele ataque é um ataque desprovido de qualquer tipo de indício real ou concreto de atitude irregular, essa pessoa pode ser responsabilizada. Então, eu acho que a gente tem que refletir isso, né, doutor Antônio Sérgio, inclusive as formações nos cursos jurídicos, que eu sempre falo que em processos, sejam aqui, que nós estamos no âmbito mais administrativo ou judiciais, a discussão é técnica, a discussão não tem nenhum tipo de conotação, como se eu estivesse fazendo um discurso que parece mais político que técnico. Então, eu também aqui me chamou a atenção que em algum momento, né, cita-se até mesmo figuras, imputações de direito penal, que até onde eu sei, em nenhum momento foram representadas, ao menos que eu tenha ciência, né, não conheço nenhuma representação criminal nesse sentido. Então, a gente deve sempre se pautar pela técnica jurídica, pelo respeito às instituições, seja todos os atores aí do sistema jurídico. Então, com essas palavras, eu vou acompanhar o relator. Doutora, está encerrada a votação, qualquer coisa, a senhora fique à vontade para escrever, colocar no papel e trazer ao Ministério Público fatos concretos que a senhora, né, tenha ciência. Excelência, eu estou falando de um procedimento de uma obra parada. Eu estou falando de uma obra parada. A obra parada está um hospital, inclusive é um hospital. E eu citei os artigos violados. Doutora, tenta pôr no papel. Inclusive no procedimento, porque. Tenta pôr no processo algo mais concreto, doutora. A questão de ter uma obra parada não denota diretamente. Não, doutora, a votação está encerrada, eu não vou ficar aqui discutindo com a senhora. Mas você pode ter uma obra parada por problemas administrativos da empresa, da licitação, isso é relativamente, né, comum, vamos dizer assim, no poder público, e há o direito sancionador de aplicar sanções pelo município ou por qualquer ente público pela paralisação e até mesmo chamar outra pessoa para terminar a obra. Então, a senhora está confundindo a paralisação de uma obra e eventualmente chamar outra empresa para terminá-la com o direito administrativo sancionador da lei de improbidade. Agora, se um dia a senhora tiver um fato mais concreto, a senhora deve trazer o conhecimento do Ministério Público. Excelência, mas o fato do município abrir procedimento administrativo para apurar a execução não suplanta a atuação do Ministério Público. Eu agradeço a presença da senhora.